Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo final aqui do Jogo do Poder, que tem o enorme prazer de receber nesta noite o prefeito eleito de Petrópolis, Ingo Rames. Boa noite, prefeito. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos os telespectadores pela oportunidade de estar conversando com você hoje. É um prazer estar aqui e mais uma vez eu agradeço o convite. É um prazer recebê-lo nessa noite para falar dessa cidade tão querida de todos nós fluminenses, de todos nós brasileiros, essa cidade com a simbologia, com a beleza, com a simbologia histórica. Sim. Prefeito, qual é a sua expectativa? Porque nós sabemos que o prefeito atual, o senhor vai tomar posse em janeiro, sim, o prefeito atual tem uma má avaliação. A avaliação dele não é boa na cidade. A gestão é uma gestão complicada, ele tá a prefeitura exibe números econômico-financeiro difíceis, numa situação dele, parece, se projeta como difícil. Como é que o senhor está se preparando? O que o senhor espera encontrar? E o que o senhor já tem de informação sobre a realidade econômica da prefeitura e que vai permitir que o senhor dimensione, quer dizer, o tamanho do seu desafio para botar ordem na casa? Então, hoje realmente o cenário municipal hoje é muito ruim, está muito claro. Nessa última semana nós tivemos problema, falta de merenda nas escolas. Falta de merenda? Exatamente. Tivemos greve de empresas de ônibus, problema gravíssimo com a coleta de lixo, por falta de todos esses problemas, por falta de pagamento do executivo junto aos fornecedores. Isso está impactando o dia a dia do petropolitano. Então, após a eleição, isso ficou ainda mais latente, mais visível para todos. Está se deteriorando mais, então. Foi criado um caos, na verdade. Na verdade, sendo muito objetivo aqui, sim, foi criado um caos aí em várias áreas. Teve também um problema com o pessoal da iluminação pública, também foi uma manifestação também, então assim, vários segmentos. O senhor está dizendo que foi criado um caos depois da eleição, tipo o prefeito perdeu a eleição e aí então ele está deixando a coisa degringolar, é isso? Após a eleição tudo ficou mais claro, né? Até então ele conseguiu, de certa maneira, controlar algumas ações, foi se organizando para colocar embaixo do tapete, em português claro, e agora não teve mais como segurar. Não teve como segurar. Realmente o impacto está sendo transferido para a população de forma geral. Então a gente estava muito interno esse problema e agora está exposto para todos nós. A pergunta que eu faço é o seguinte, a impressão que se tem, não é mais impressão, a informação que se tem, como o senhor relatou aqui agora, é que a situação realmente está totalmente desequilibrada do ponto de vista econômico-financeiro. Muito bem. O senhor acha que isso é decorrência exclusiva da má gestão? Ou o senhor acha que realmente há questões de natureza técnica, da queda de orçamento, enfim, de gastos contratuais herdados de outras gestões que impossibilitam ou que dificultam extremamente a gestão razoável de Petrópolis? Eu entendo como uma má gestão, isso ficou claro até nas urnas, né? O prefeito não foi para o segundo turno, ele com a máquina na mão, então, no quarto mandato dele, ele não conseguiu ir para o segundo turno. Sim. Muito pelo desgaste que ele construiu nesse último mandato dele. Por que eu falo má gestão, Ricardo? Porque ele inchou muito a máquina, ele criou muita despesa para o município, contando com um orçamento fictício que foi aumentado durante um período pequeno. Esse orçamento foi aumentado por conta de uma interpretação do ICMS, então ICMS, foi uma coisa que era uma liminar, que era muito frouxa, né, a situação. Essa interpretação que permitiu durante aqueles meses o aumento da arrecadação, do orçamento, da arrecadação de Petrópolis, foi de que valor? O que aumentou a mais? O que acrescentou ao orçamento? Foi de quase 400 milhões de reais que foi aumentado nesse orçamento. E ele contou com isso? Contou com isso, naturalmente aquilo foi interrompido por uma outra decisão judicial e impactou diretamente o município. E agora mais preocupante ainda que a gente terá que pagar todo esse dinheiro que foi arrecadado de forma... Todo esse dinheiro que foi, digamos, a maior... Que foi maior, mas não era direito da cidade, a gente vai ter que pagar... A prefeitura vai ter que ressarcir... De 25 até 2028, uma decisão do ministro Barroso. Exatamente. A gente vai ter que ressarcir aos municípios que foram lesados
Porque o ICMS é um bolo só, né? O pessoal de casa entender. Se aumentou a fatia de Petrópolis, algum município paga uma fatia menor. Então, 88 municípios foram impactados por isso. Sim. Então, agora está tendo um corte no ICMS até dezembro desse ano, que foi progressivo para não colapsar o município, mas mesmo assim está nesse caos que nós falamos aqui anteriormente. E mais do que isso, uma decisão do ministro Barroso determinou que nós temos que pagar esse recurso aos outros municípios de 2025 até 2028. Não basta a interrupção. Não. Está havendo uma redução gradual isso até zerar. Isso. Não, até zerar não, vai ficar em torno de 1% mais ou menos de repasse. É uma coisa bem pequena, bem reduzida. E não só isso vai acontecer, essa redução a esse patamar bem pequeno, como também a Prefeitura de Petrópolis, o erário público de Petrópolis, vai ter que ressarcir os municípios. Aproximadamente 3 milhões e pouquinho 3 milhões ao mês. Ao mês. Qual é o orçamento de Petrópolis, prefeito? Vai ser em torno de 1 bilhão e 300 milhões de reais. 1 bilhão e 300. Ano, né? Nessa faixa ainda não está 100% determinado. Esse orçamento é decorrência, quer dizer, quais são assim, as maiores fatias desse orçamento? É fundo de participação dos municípios, é ICMS, é ISS, quais são as grandes frações que compõem esse orçamento? O IPM tem uma recorrência enorme no município, no dia a dia da cidade. O ISS também tem uma arrecadação significativa. O IPTU, temos royalties também. Royalties tem peso? Pouco. O valor não é tão significativo. A gente pode até, é uma estratégia nossa até trabalhar essa questão do royalties, para que a gente possa aumentar a arrecadação do município através do royalties também. A gente tem esse estudo sendo estabelecido. Então, o que nós fizemos, Ricardo? Não adianta só a gente falar do problema e não pensar na solução. A gente sempre fez a gestão dessa forma. Então, a gente criticar e propõe soluções. Então, a gente criou, até com servidores da Fazenda também, servidores aposentados do município já conhecem bem a máquina pública, para que pudesse criarmos um plano de retomada econômica da cidade sem aumentar o imposto para o cidadão metropolitano. Então, tem várias formas de referenciamento pode ser feito, que nós já fizemos, tem que colocar ele em prática, que tem muitas residências, por exemplo, em bairros, nos distritos, são residências boas, com pessoal com poder aquisitivo bacana, que só paga terreno ainda, não paga a taxa de IPTU, você precisa regularizar esses imóveis. Então, assim, tem vários imóveis que não estão regularizados, então isso pode aumentar a base de arrecadação do IPTU, com você certeza. Aumentar ali, você aumenta a base, nós fizemos fazendo esse georreferenciamento. Nós fizemos em 2021 todo esse voo, né? E agora a gente precisa colocar em prática para melhorar ainda mais a arrecadação do município. Então, temos também toda essa construção junto ao governo do Estado, o que a gente pode otimizar do nosso CMS. Temos a questão também de lutarmos de forma jurídica, obviamente, nessas questões que foram estabelecidas até hoje. Então, a gente vai solicitar ao ministro Barroso também que possa, às vezes, dilatar um prazo maior para que a gente não pague isso só apenas 4 anos. Questões precatórias também. Ressarcimento Exatamente. Tivemos junto com o presidente do TJ essa semana também, para que a gente pudesse... Doutor Ricardo. Exatamente. O doutor Ricardo nos recebeu com muita clareza lá, com uma elegância que eu fiquei muito feliz pelo carinho que ele teve com a cidade de Petrópolis. Então, também de traçar caminhos que o município possa cumprir também, que a gente não quer ficar devendo a ninguém, mas tem que encarar a realidade de frente. Eu queria perguntar para o senhor, eu tenho reparado, o deputado Pedro Paulo esteve aqui nesse programa e disse uma coisa que mostrou um estudo que ele fez, mostrando que evidencia o seguinte, hoje as emendas parlamentares representam o dobro do valor do repasse federal para os municípios. Ou seja, o que chega aos municípios, no seu conjunto, através de emendas, já é o dobro do repasse do governo federal. Ou seja, os municípios estão muito mais dependentes das emendas do que exatamente dos repasses federais. Nesse sentido, as emendas passaram até porque o federal também é uma forma de colocar as emendas também. Isso ajudou. Eu digo dos repasses diretos. O RP8 e o RP9 mudou a forma. Então, eu digo dos repasses diretos. Sim. Então, hoje, quer dizer, os recursos que vão para os municípios em maior quantidade através de emendas do que repasses automáticos do governo federal. Perfeito. Bom, então, as prefeituras estão hoje muito mais dependentes desses repasses, dessas emendas parlamentares que são feitas pelos deputados.
Nesse sentido, que tipo de articulação está tendo para fazer, já que em 2025 Petrópolis receba um volume razoável de emendas para que o senhor possa ter capacidade de investimento? Exatamente. Porque alguns prefeitos, conversando comigo já em outras situações, disseram o seguinte: olha, se eu contasse com o meu orçamento apenas, Não pago a conta. Verdade. Ou eu tenho criatividade, consigo emenda, consegui não sei quantos milhões de emenda, o prefeito de Campos, o Vladimir, que veio agora, conseguiu não sei quantos milhões de emenda. Então, assim, ou se faz essa articulação, Sim. ou se o prefeito ficar sentado, aguardando apenas a arrecadação da prefeitura, achando que dessa forma vai ter problema, não vai ter resultado. Verdade. Concordo 100% com a fala do deputado Pedro Paulo. O que nós já fizemos? Então, nós ganhamos a eleição dia 27 de outubro. Sim. Na primeira semana de novembro, eu estive em Brasília, já conversando com os deputados, exatamente pensando nesse futuro da cidade de Petrópolis, no nosso mandato. Tivemos com os senadores também. Então, na construção da minha eleição, cara, eu sou do PP, né? Sim. Claro. O meu vice é do PL, também, que é um partido que tem muitos deputados, que tem os 3 senadores do Estado do Rio de Janeiro também. Sim, a gente tem muita relação, especialmente com o senador Portinho, o senador Romário, o senador Flávio Bolsonaro também já teve conosco algumas oportunidades. Então, a gente construiu essa relação política para que a gente possa ter o apoio que a cidade de Petrópolis precisa também. Até nesse contexto, foi importante a relação que nós construímos nesse período eleitoral também, né? Então, nós tivemos alguns partidos filiados conosco, né, coligados conosco, e a gente está agora trabalhando com, como a gente costuma brincar, com o pires na mão, pedindo emenda. E já conseguiu alguma coisa para 25? Sim, já conseguimos. Até o senador Portinho se comprometeu conosco, o senador Romário também, o doutor Luizinho, deputado federal, o deputado Auro Ribeiro também, o deputado Hugo Leal também, que é um deputado que sempre... Que tem uma relação com Petrópolis. Ele é de Petrópolis. Ele nos apoiou no segundo turno também, se colocou à disposição. O próprio deputado Max Lemos também se colocou à disposição para nos ajudar. Enfim, está fazendo esse contato com os deputados federais e com os senadores em especial para que a gente possa ter realmente essa ajuda. E eu tenho certeza que eles vão colaborar conosco e vão colaborar com a cidade de Petrópolis de forma geral. É verdade. Eu vou fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já já, hoje recebendo o prefeito eleito de Petrópolis, Ingo Rames. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o prefeito eleito de Petrópolis, Ingo Rames. Ingo, vamos falar um pouco de uma maneira setorial. Quer dizer, o que se pode esperar e o que você pretende fazer na saúde de Petrópolis? A saúde geralmente, em via de regra, Brasil afora, é um ponto frágil, porque por mais que se faça, é sempre aquém da expectativa e da necessidade da população. O que você tem em mente? Qual é o quadro que você já diagnosticou da saúde em Petrópolis e o que você pretende avançar? Então, o que a gente precisa resolver logo de imediato, que é o nosso maior gargalo do município hoje, é a demora, é a fila, exames, consultas e cirurgias. Uma fila de regulação, deve ser enorme, cirurgias eletivas principalmente, tem a questão toda dos 2 anos de pandemia, a gente entende isso tudo. Sim. Teve um ano de tragédia em 2022 também que o Petrópolis passou e a gente precisa organizar essa fila agora. Então, como é que a gente resolve isso? Não adianta a gente imaginar que, sentado na cadeira, como o senhor mencionou, a gente vai resolver o problema. Então, a gente sugeriu, até na campanha, nós nos comprometemos a fazermos mutirões, tanto de exames, cirurgias e consultas. Como é que você faz isso? Finais de semana, de madrugada, com municípios vizinhos, parceiros também que possam ajudar a cidade. Então, são formas que a gente já está trabalhando para a gente iniciar. Para você implantar mutirões, para poder reduzir esse tempo de espera. Dar aquele impacto imediato que a gente já conseguiu diminuir muito a fila, né? A gente vai sempre buscar zerar a fila, mas a gente sabe da dificuldade que é também. Tínhamos um problema com o Hospital Santa Teresa também, que o município renovou o contrato até abril de 2025 somente, então a gente precisa... ganhamos um prazo, o contrato ia até dezembro. É um hospital privado tem convênio com a prefeitura para atender os munícipes. Principalmente cirurgias cardíacas, toda a parte ortopédica também, os acidentes de moto, por exemplo, vão todos para o Hospital Santa Teresa. Então, assim, é vital para a saúde do município de Petrópolis. Então, o município agora, após uma atuação do Ministério Público também, todo mundo envolvido, prorrogou esse contrato até abril de 2025, então ganhamos um prazo aí de 4 meses para que a gente possa
atuar. Já estive também na reunião junto ao Ministério Público, junto ao Hospital Santa Teresa, para que a gente possa já iniciar essa tratativa, para a gente entender o que o hospital precisa também, que eu sempre é problema de repasse, então a gente cai na questão da falta de orçamento. Nesse caso você tem ajuda, pelo menos, do doutor Luizinho, primeiro que médico, segundo presidente do PP Fluminense, líder do PP no Congresso Nacional e uma pessoa com grande influência também na saúde do Rio de Janeiro, de modo que você pode ter um aliado. Foi secretário municipal, foi secretário estadual, dos mais profundos conhecedores. Exatamente. Ele pode ser um braço direito seu para solucionar esses gargalos da saúde. Né? Ele entende muito da máquina pública, então já deu várias sugestões para que a gente possa realmente ajustar e resolver esses problemas imediatos, que é o que a população espera. Naturalmente, como você disse, melhorar a questão da atenção básica do município, colocar a telemedicina em prática também, que é um projeto de lei meu na Câmara de Vereadores. Então, a gente tem várias ações pontuais, mas o nosso gargalo inicial que a gente precisa resolver imediatamente são as questões das filas de exames, consultas e cirurgias. Isso a gente vai resolver logo no início do governo. Você já conversou com o governador Cláudio Castro sobre novas parcerias para 2025? Porque você é um aliado dele, ele te apoiou na eleição. Quer dizer, obviamente que esse apoio pode se desdobrar num apoio administrativo. Foi um apoio político, eleitoral, agora é preciso que haja um apoio administrativo, né? E teremos, com certeza. O governador é um grande amigo, tenho muito orgulho de ter tido a confiança dele no apoio na eleição política, mas também tivemos o apoio dele em 2021, quando eu fui prefeito, ele foi muito parceiro do município. Na tragédia, então, ele ficou mais evidente ainda o carinho dele pelo município de Petrópolis. E agora nós teremos ainda mais parcerias para que a gente possa estar tendo união de força de casa, para que a cidade possa avançar. Tem algum projeto específico ou projetos específicos que você acha que o governador tem que entrar ou vai entrar ou já acordou para entrar em favor da administração, em favor dos moradores de Petrópolis? Sim, o que nós já pontuamos com ele e pedimos até para que a gente pudesse colocar o plano de governo, já alinhar o governo do Estado, né? Sem comprometer o governo do Estado e sem mentir a população, que é o principal. Então, pedimos uma questão, uma central de imagem. Como temos o Rio Imagem Baixada, criamos o Rio Imagem Serra, como por tem exemplo. São Gonçalo também. Exatamente. Então, a gente tem esse projeto para criarmos o Rio Imagem Serra, atender toda aquela região serrana ali. Fazemos lá na entrada da cidade, no Bing, no Quitandinho, foi mais fácil, um terreno bacana para que a gente possa executar esse projeto lá no município. Então, a estratégia seria o governo do Estado ajudar no custeio e com emenda parlamentar nós conseguimos a compra dos equipamentos e o município entraria com espaço físico também. Então, seriam algumas parcerias para que a gente possa avançar. Isso vai ser um legado enorme para a cidade. Temos a questão também da Casa do Autista, como nós temos lá em Miguel Pereira, também nós solicitamos que o Estado possa nos atender. A Casa do Autista é um projeto que você vai implantar? Exatamente, vai implantar em parceria com o governo do Estado também, já em conversa com o governador Cláudio Castro. E também o Hospital Veterinário, que foi um modelo que nós apresentamos também na nossa campanha, um hospital veterinário diurno. Eu não pretendo fazê-lo 24 horas, porque o custeio ficaria inviável, mas durante 12 horas diurno é possível. Então, essas três pautas foram pautas que foram anunciadas por nós durante a campanha. E já tem o aval do governador Cláudio Castro, que vai implantar, exatamente, que a gente vai nos apoiar nesse projeto. De janeiro. Exatamente, a gente vai começar a trabalhar em cima disso. Obviamente, todas as outras obras de prevenção, de contenção, que o Estado já ajuda. E educação, daqui a pouco eu vou falar só um pouco obras de contenção, tragédia, essas histórias todas que se abatem rotineiramente sobre Petrópolis. Mas eu queria, ainda numa análise temática, falar um pouco de educação. O que você... Porque educação é outro tema importante, a educação em tempo integral é uma necessidade, a educação em tempo integral hoje, eu me lembro quando o Brizola lançou isso, havia contestação, não é necessário, é insuficiente, não se pode gastar dinheiro assim com o CIEP. O tempo passou e, enfim, ficou claro, as circunstâncias, a vida mostrou que, para além de qualquer diferença política, ele estava absolutamente correto. A educação em tempo integral é uma realidade. Nesse sentido, o que você projeta para Petrópolis? Então, a gente tem, de maior dificuldade no município, hoje nossa fila nas creches. Hoje nós temos aproximadamente 1.800 crianças dependendo de vagas em creche. Então, você tem quantas creches em Petrópolis? Então, a gente tem hoje, são 190 escolas no município, são 54, 58 creches, salvo engano, desse número de creches específico. 54, 58. São 190 escolas no município de forma total, né? Creches e ensino fundamental também. E qual é o nosso desafio ali, cara?
A gente não constrói 20 creches em 6 meses. Não vou resolver esse problema criando creches do zero. Então, qual foi o modelo que nós utilizamos? Nós pesquisamos, inclusive, outros municípios já utilizam esse modelo, de fazermos parcerias público-privadas, como nós já temos em Petrópolis a parceria com a Mitra, que cuida da Igreja Católica. Então, já tem convênio da Prefeitura com a Mitra. Qual é a parceria que tem com a Mitra para executar que tipo de trabalho? Com a creche. A Mitra tem as creches, o município tem duas formas. Ou custeia toda a estrutura da creche, ou paga per capita por criança. Então, como a gente quer ampliar isso para outros órgãos também, para que a gente possa fazer esse pagamento da per capita por criança. Por exemplo, uma creche no bairro X que tem lá um gargalo de estudante. Aquela creche, a gente abre um chamamento público, aquela creche fornece que tem lá 10, 15 vagas para aquela turma, 20 vagas para outra, 8 vagas para terceiro período, enfim, que seja. E você preenche aquelas vagas com as crianças que estão na fila, até que as creches fiquem prontas, até que a gente possa ter ampliação das creches municipais também, que também não está no nosso planejamento. Então, todo esse trabalho será feito. Mas com essa ampliação imediata, com esse convênio que a gente pretende fazer, a gente estima tirarmos 500, 600 crianças, 1/3 da fila será reduzida só com os convênios. Ainda no primeiro semestre de 2025. Esse é o nosso objetivo aí. Então, a gente está trabalhando para isso já agora na transição, já estamos preparando toda a papelada, a parte jurídica, que isso é legal juridicamente falando, então a gente está acompanhando. O município do Rio de Janeiro, por exemplo, tem um modelo parecido com esse também, que deu certo. Então a gente tem buscado ideias para que a gente possa ampliar essas vagas. Mas você pretende, quer dizer, de alguma maneira implantar ou fazer o ensino em tempo integral em Petrópolis? Também, nós já temos algumas escolas com tempo integral, a gente precisa ampliar isso, inclusive tem metas estabelecidas nesse sentido. Por que isso? Porque isso permite que a família possa trabalhar, o pai e a mãe possam colocar, receber dentro de casa também. Então é aquela engrenagem que faz a economia acima da idade de creche, ela tem que ir para uma escola de tempo integral. Exatamente. Quando está na idade de creche... A creche também. Exato, a creche também. Então é um outro problema que a creche... Determinada faixa assim também. Exatamente, que a mãe precisa voltar ao mercado de trabalho. Se a criança ficar meio período, como é que ela também retorna para o trabalho? Então limita muito essa vaga de emprego. Então a gente precisa otimizar essas vagas para que a gente tenha mais crianças dentro da escola, dentro das creches e, consequentemente, mais pessoas trabalhando. Que aí, paralelo, a gente tem que gerar mais emprego também, para essas vagas serem preenchidas, e isso vai otimizar a economia do município, que é aquela engrenagem que não pode faltar. Vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta já, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre as tragédias de Petrópolis, enfim, como a administração pública pode interferir no sentido de arrefecer, quer dizer, esses pesadelos que acontecem de maneira rotineira na Serra Fluminense, especialmente em Petrópolis. Vamos rapidamente ao intervalo, o Jogo do Poder volta já. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o prefeito eleito de Petrópolis, Ingo Rames. Prefeito, vamos falar um pouco sobre a questão central de Petrópolis, enfim, ao lado da beleza, ao lado de todas os predicados que fazem de Petrópolis uma cidade agradabilíssima, linda, maravilhosa, que tem uma simbologia histórica para o Brasil, Museu Imperial, o Palácio lá Rio Negro, enfim, histórias do Brasil, momentos da história do Brasil se deram em Petrópolis. Tem também algo que está se incorporando à vida de Petrópolis negativamente, que são as tragédias que se abatem sobre o município ano após ano. Me lembro da época de Paulo Ratz, quando Paulo Ratz era prefeito, sei lá, 30 anos, 20 anos, por aí, que houve uma grande tragédia em Petrópolis. Naquele momento se falava, não, nós temos que ter ordenamento na ocupação do solo. Nós não podemos continuar permitindo que as pessoas continuem a ocupar áreas de risco, vamos remover essas pessoas da área de risco em outros locais, com a criação de conjuntos habitacionais, isso será feito de maneira gradual. O fato objetivo é que nada aconteceu, se aconteceu muito pouco, prefeito. Porque novas tragédias, mais 2 ou 3 ou 4 tragédias após aquela, se abateram sobre o município. E agora, recentemente, teve outra tragédia, foi em 2022. Horrível, enfim, desmoronamento de um morro completo e tal. Quer dizer, como encaminhar algo consistente nesse sentido, no sentido de preventivo, para evitar que tragédias com essa dimensão, a gente sabe que os efeitos climáticos
desordenados e extremos têm acontecido com muita intensidade no mundo todo. Vide Porto Alegre, vide tudo o que aconteceu nos últimos tempos em várias partes do Brasil. Mas em Petrópolis é algo recorrente. Dos últimos 20 anos, talvez 5 ou 8 tragédias tenham acontecido em Petrópolis. E não se vê, pelo menos a julgar pelos resultados, um trabalho efetivo para minorar a gravidade desse problema, prefeito. Então, a palavra-chave é prevenção, como você mencionou aqui. A gente precisa criar uma cultura de prevenção na cidade de Petrópolis. Então, hoje, o que nos irrita até na cidade? A gente vê, ao longo dos anos, a gente espera destruir para reconstruir. Vamos reconstruir Petrópolis. Reconstruir, ok, mas como é que a gente previne? Então, o que a gente precisa criar? A cultura de prevenção da cidade de Petrópolis. O que eu fiz enquanto vereador ainda, com o aprendizado de 2022, que a gente teve que aprender na marra, assim, quem não aprendeu, não aprende nunca mais o que Petrópolis passou em 2022, foi 15 de fevereiro e 20 de março, 2 tragédias, mais de 240 o senhor como vereador, presidente da Câmara, inclusive, é bom que eu queria falar sobre isso, o senhor assumiu a Prefeitura de Petrópolis em 2021, quando o Rubens Bom Tempo foi eleito, mas não foi diplomado, porque tinha uma questão judicial, que, então não pôde ser diplomado, e o senhor, então, como presidente da Câmara, assumiu. Portanto, o senhor é prefeito eleito pela primeira vez, mas já sentou na cadeira durante um ano, traz para si uma experiência, o que dá reputação, o que dá credibilidade, que deve ter favorecido até a sua eleição. Foi o que credenciou para disputar a eleição. Exatamente, porque o senhor sentou na cadeira e enfrentou o problema lá atrás. Né? Exatamente. Nós fomos, durante 11 meses, 17 dias, nós fomos prefeitos da cidade de Petrópolis e o resultado foi aprovado pela população. Que o Rubens Bom Tempo assumiu, se deu uma nova tragédia. Então, ele assumiu dia 18 de dezembro de 2021, o dia 15 de fevereiro, tivemos uma nova tragédia. 3 meses depois, uma tragédia. Exatamente, muito, muito grave lá. Então, novamente, a gente precisa prevenir. Então, o que eu fiz? Eu aprovei na Câmara Municipal uma alteração da nossa lei orgânica do município, onde a gente obriga o gestor municipal a investir 2% do orçamento em obras de prevenção. O que é isso? É contenção de encosta, dragagem dos rios, macro-drenagem, que é se arrumar o caminho para a água, enfim. São ações que a gente precisa colocar em prática no município. Então, agora, os próprios gestores, inclusive o Rubens agora, eu no próximo mandato, os futuros, terão a obrigatoriedade de investir em prevenção. Então, isso não é mais uma... Não é facultativo. Facultativo ao prefeito. Ele precisa cumprir sua obrigação. Mas só 2%, é muito pouco e tal. Se você olhar o histórico dos últimos 10 anos, a gente nunca investiu em um ano 2% do orçamento em obras de prevenção. Então, como eu falo, a gente precisa criar algo que seja factível para o município também. Então, esse valor é factível e vai impactar muito a longo prazo para o município. A gente tem um problema emergencial. O que nós solicitamos em 2021 também? Uma atualização do nosso radar. Porque o nosso radar hoje é um radar que atende até de maneira limitada. Por quê? Porque a tecnologia vai avançando, você precisa modernizar os radares. Faz parte do processo de qualquer área de tecnologia. Então, nós solicitamos o governo do Estado. O INEA está comprando radares mais modernos, inclusive, nesse sentido. Modernizar os radares. Exatamente. E o município assinou um TAC agora junto com um banco privado, que esse banco terá também que doar um radar para o município. A nossa expectativa é que até junho do ano que vem esse radar esteja instalado lá em Petrópolis. Com isso, o que a gente vai conseguir fazer? Diminuir a área de sombra da cidade, então a gente vai ter informação mais precisa, com maior antecedência. Então, eu consigo comunicar aquela região. Vai chover, por exemplo, no bairro Cascatinha, amanhã, às 2 horas da tarde. Ok, eu consigo informar na parte da manhã que as pessoas saiam de suas casas, possam se prevenir, que a gente consiga salvar vidas de casa, que é o nosso maior desafio. E nem sempre a gente vai conseguir salvar a moradia, o automóvel de todo mundo, mas a vida, que é o nosso maior patrimônio, a gente vai conseguir salvar com essas ações. Então a gente precisa se prevenir. Como você mencionou no início da sua fala, a questão da ocupação irregular, da construção irregular, isso tudo. Isso a prefeitura tem agido para disciplinar, quer dizer, precisa disciplinar, precisa evitar. O governo do Estado, uma pergunta agora sobre a ação, prometeu, e alguma coisa eu sei que já foi feita, ter também uma ação efetiva para ajudar, digamos, Petrópolis nesse sentido. O que está sendo feito, o que já foi feito, concluído pelo governo do Estado de ação preventiva após a tragédia de 22? Então, algumas obras foram feitas, né, foram entregues já, algumas obras, outras já estão em fase de construção, de licitação, nem todas foram executadas ainda, o município também fez algumas obras, porém é pouco ainda perto do que a cidade
precisa de fato. Quais são os pontos mais frágeis sobre esse aspecto que o senhor acha que, digamos, o senhor recebi 500 milhões do governo federal para aplicar em prevenção. Sim. Onde o senhor aplicaria? Então, o DRM agora fez um estudo, DRM, órgão estadual, fez um estudo de todo o mapeamento da cidade de Petrópolis, onde ele já coloca os locais que têm maior risco. Existe um mapeamento desses locais de maior risco? Exatamente, quem tem risco muito alto, risco elevado, enfim, você tem... Existem muitos locais com risco alto? Muitos locais. Com risco alto. A gente tem lá, vou dar um exemplo na prática para você, tem uma pedreira lá na Posse, por exemplo, que é um risco elevado, que é pedra, né? Nem é escorregamento de terra, lá é pedra realmente, que está há muitos anos que a gente tem esse cuidado lá com essa região, mas é um risco iminente também que nós temos naquela área, a gente precisa, Sim, de alguma maneira, ajustar, estabilizar aquelas pedras. Petrópolis tem muita pedra e pouca terra, então tem essa característica do solo de Petrópolis também. Então a gente precisa cuidar disso tudo. Esse mapeamento do DRM vai nos dar um norte também e vai, não de forma empírica, nem de forma política, mas sim de forma técnica, quais locais. Você já recebeu esse mapeamento? Está concluído? Vai ser apresentado agora na próxima semana junto ao MP, tudo direitinho, já tive acesso ao material, mas ele será apresentado e com base nesse mapeamento que vão se dar as ações e as obras, quer dizer, dentro da prioridade definida por esse mapeamento. De prevenção. Sim. E tem as obras de reconstrução que já têm obrigatoriedade. Como eu falei, o Estado já fez algumas, outras estão sendo licitadas agora, inclusive, já está em fase de assinatura de contrato, para que a gente possa continuar avançando com essas obras. E quanto ao radar, como é que estão as tratativas? Então, o radar, esse banco privado vai entregá-lo agora já em 2025, então até junho de 2025 será instalado lá no Morém, nas torres do Morém, onde a gente tem lá toda a parte da comunicação. É um radar Manda X novo. Sim. E tem 2 radares sendo comprados pelo governo do estado também. Um será para a região Teresópolis, Friburgo, salvo engano, e o outro também para Petrópolis. Também com esses radares será possível detectar, quer dizer, a ocorrência com antecedência, a ocorrência de chuvas intensas e graves na região. Com o local, que hoje, como eu falei, hoje de maneira grosseira, vai chover em Petrópolis amanhã. Mas eu não sei se não dá certo, se é na Foz. Isso é muito vago. É muito vago. Então a gente tem essa dificuldade. Então, muito próximo que a chuva vai se aproximando, você consegue a informação mais detalhada. Mas aí não dá tempo de comunicar, então a gente precisa... Mas você criando essa cultura, Ricardo, o que é criar essa cultura? Você comunicar diariamente à população qual é a previsão do tempo, qual a expectativa para a próxima semana. Então a gente consegue já preparar a população de todos esses percalços que possam acontecer. Então a gente precisa criar essa relação direta com a comunidade, com a população, fazendo informativos diários. Perfeito. Vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já já. Voltamos com o Jogo do Poder, estamos encerrando, estamos no último bloco, estamos 6 minutos aí para abordar muitos temas ainda, mas vamos tentar abordá-los de maneira resumida. Turismo. Petrópolis é turismo. Quer dizer, quando a gente fala de Petrópolis, todos querem passar um final de semana em Petrópolis, Sim. lá em Itaipava, ou enfim, ou em outro local aprazível de Petrópolis, ou na própria cidade. Quer dizer, qual é o seu plano para estimular o turismo em Petrópolis, para aumentar a arrecadação, para aumentar o ISS, enfim, para levar turistas não só do Rio, mas de todo o Brasil, já que Petrópolis é uma cidade imperial, como eu disse no início do programa, de forte simbolismo histórico. O Palácio Rio Negro está fechado, o Palácio Rio Negro, Getúlio se despachava no Palácio Rio Negro. Então, o Museu Imperial está funcionando, mas também merece ser estimulado, ter novos projetos dentro do Museu Imperial, onde está ali, tem os restos mortais de Dom Pedro, Sim. enfim. Há uma série de atrativos históricos que fazem de Petrópolis, ao lado de ser uma cidade aprazível do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da natureza, ter também esses outros instrumentos e equipamentos públicos que podem ser explorados do ponto de vista turístico. O que você pretende? Por exemplo, Palácio Rio Negro, você tem algum projeto para reabrir o Palácio Rio Negro, fazer um convênio com o governo federal? Então, ele tem uma importância histórica enorme. Nós estivemos juntos lá com o ministro Celso Sabino, lá em Brasília, para tratarmos do turismo de Petrópolis, nessa agenda que eu falei em novembro. No Brasil, além das emendas, nós tratamos também uma reunião junto ao Ministério do Turismo, para que a gente possa realmente trazer um centro de convenções para a cidade. Centro de convenções, exato. Ter o turismo de segunda a quinta-feira também, não só aos finais de semana, a gente ter esse turismo de negócio, turismo religioso,
turismo cultural, histórico, esportivo, assim. Você tem várias facetas de turismo que você pode estar explorando no município. O nosso Museu Imperial é o museu mais visitado do Brasil. Então a gente precisa... O Museu Imperial é fantástico. Nós estamos conseguindo agora retomar. Eu tenho uma lembrança assim, afetiva, ainda quando criança, meu pai me levou ao Museu Imperial, e aí, sabe, com aquelas pantufas e tal. Depois voltei. Mas naquela época tinha charrete. Eu me lembro que eu saí do Museu Imperial e peguei aquela charrete na porta do museu. A charrete agora é elétrica. Agora é elétrica, exato. Mas o museu, nós temos um projeto muito bacana chamado Som e Luz, então nós conseguimos junto com a iniciativa privada, com incentivo. Esse projeto, como é que seria esse projeto Som e Luz? É um mapping, né, que você coloca no museu, fala toda a história do município, toda a trajetória perfeito. Da relação nacional com o município de Petrópolis. Assim, é muito bacana, está parado há alguns anos, está resgatando agora via lei de incentivo de ICMS também, com uma empresa privada. Quer dizer, os governantes brasileiros sempre subiam para Petrópolis no verão. Então, Dom Pedro fez isso e depois Getúlio fazia isso. No Palácio Imperial, Fernando Henrique, pois é. Isso tem um valor afetivo, histórico, monumental. Exatamente. Há quantas anda do ponto de vista da preservação? O Palácio Rio Negro está mal conservado? Precisa de reforma, né? Assim, a parte interna realmente tem muitos anos que eu não tenho acesso também. A parte externa você vê que precisa. Mas ali poderia se dar, quer dizer, eventos. Sim, pode recuperar um convênio com o governo federal. Por exemplo, pode também ter algumas entidades que possam despachar dentro do palácio, o IFAM, por exemplo, que possa ser a sua sede ali dentro também, se tem nenhum problema, enfim, são ações que precisam ser feitas com articulações junto com o governo federal. Falando do turismo, só para a gente não perder o fio da meada aqui, que eu preciso vender a cidade melhor para fora, de que forma? Melhorando o nosso calendário. A gente tem um calendário mais antecipado, colocando as datas que vão acontecer os eventos principais da cidade, que hoje a gente tem a Bauer Fest, tem o Festival de Chocolate, tem Natal Imperial. O Festival de Chocolate tem lá o Festival da Cerveja, que é lá em Bauer Fest. Exatamente, a colonização alemã. Então, isso, é uma festa maravilhosa que atrai muitos turistas. Tem o Natal Imperial também. Então, a gente colocando esse calendário de forma ordenada na rua, com antecedência, a gente consegue capitanear ainda mais interessados em conhecer a cidade e prestigiar os eventos. Tem o Palácio Cristal ali, né? Tem. A Bauer Fest acontece dentro do Palácio Cristal. Pois é. Ela passa sempre dia 29 de junho, que é o dia... Casa de Santos Dumont. Também. Pois é, ao lado do Relógio das Flores. Pois é, são coisas... Assim, que você falou assim, Catedral. Foi reformada, agora está com visitação aberta ao público também. Então, a gente tem assim, uma série de atrativos e a gente precisa também criar um outro... Festival gastronômico, tem restaurantes ótimos naquela região. Você criar o que eu chamo de algum evento âncora ou algum empreendimento âncora. Tem agora festivais de música lá interessantes em Itaipava, com artistas de renome, de reputação nacional, de nome nacional. Tem os festivais todos que acontecem no Parque Itaipava. Está tendo agora o Rock the Mountain lá no município também. São 2 finais de semana que atraem mais de 15 mil pessoas por dia no parque. Então, assim, realmente potencial a cidade tem. A gente precisa organizar as ações, mas o calendário é fundamental. A cidade serrana com o maior potencial turístico. Eu também, com todo respeito aos demais municípios... Mas é inegável que sim. Petrópolis é o que tem o maior potencial e, infelizmente, está adormecido. A gente precisa otimizar isso. Em 2021, nós tivemos um Natal Imperial muito bacana. Você veja lá em São Paulo, né, você tem a cidade... que também tem umas que exploram isso de uma Campos do Jordão. Quer dizer, Petrópolis tem tudo para ser a Campos do Jordão do Rio de Janeiro. Né? Gramado também. Gramado, pois é. Então, assim, a gente tem esse, com todo respeito, como eu falei anteriormente, tem um potencial muito maior, né? Então, a gente precisa... Mas o básico do básico é a gente organizar o calendário para que a gente possa vender esse produto melhor mundo afora. E você já está pensando nesse calendário para 2025? Já está isso bem maduro, né, que a gente sempre fala. Tem alguma novidade que pode... Nosso tempo se esgotou, mas tem alguma novidade que possa anunciar, não? Não, ainda não. Preciso de algumas confirmações para a gente anunciar, mas eu prometo voltar aqui no programa e anunciar com você. Eu vou cobrar, hein? Pode cobrar. Tá bom? Prefeito Ingo Ramos, foi um prazer enorme recebê-lo aqui nessa noite. Nosso tempo se esgotou, mas foi um prazer saber das suas expectativas, de seus projetos para administrar Petrópolis, uma cidade tão querida. Eu que agradeço o espaço mais uma vez, o carinho, toda a equipe também aqui nos bastidores que nos recebeu com muito carinho aqui. Obrigado, espero voltar outras vezes. Muito obrigado a você também que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo às
23h15. Muito obrigado pela sua audiência. Tenham todos um bom final de domingo, uma boa semana e até lá.